A dinâmica da indústria de fundos de investimento no Brasil está passando por transformações com mudanças no ambiente regulatório. No último mês de outubro, entrou em vigor a Instrução 555, que traz regras que também prometem facilitar o acesso de investidores brasileiros a aplicações no exterior. Eu sou Mitchell Diniz e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV. E eu vou conversar agora com o Francisco Santos, que é superintendente de relações com investidores institucionais da CVM. Francisco, o que é que a instrução representa para o ambiente regulatório dos fundos no Brasil? Bom, eu acredito que essa instrução era uma modernização necessária para a indústria de fundos. A norma anterior era de 2004, então, portanto, já uma defasagem de 10 anos, o que numa indústria grande, dinâmica, como a brasileira, significa bastante, né? Quer dizer, nesses 10 anos, produtos que não existiam antes passam a existir, demandas que não existiam antes passam a existir. Então, era tempo, de fato, da CVM dar uma resposta regulatória, né, a essas demandas. E eu penso que essa nova regulação, ela tem alguns componentes muito importantes, como, por exemplo, a possibilidade de aumento da eficiência da própria indústria, modernizando a forma de acesso, por exemplo, e comunicação entre administradores e investidores. Ela representa mais disclosure, mais transparência, né, para os investidores de várias maneiras. Ela representa o melhor tratamento de conflitos de interesse, o que torna a indústria ainda mais segura, né, para os investidores, e ela representa também desenvolvimento de mercado, né, como, por exemplo, a possibilidade de investimento no exterior, como você bem mencionou, e os próprios fundos simples, né, que foram criados pela norma, que a gente pode falar um pouco mais sobre eles adiante, né? Pois é, por que essas regras tendem a facilitar o acesso dos investidores a aplicações lá fora? Então, aumentou-se, né, a possibilidade de diversificação dos fundos de investimento com ativos no exterior. Esse aumento dessa possibilidade, esse aumento desses limites, ele veio contrabalanceado com o aumento também nos requisitos sobre administradores, gestores e custodiantes em relação à diligência, à verificação quanto à existência e adequação desses ativos no exterior às políticas de investimento, aos mandatos dos respectivos fundos. E, portanto, a gente acredita que uma gama de investidores que não podiam fazer adequadamente a sua diversificação via fundo de investimentos, sua diversificação no exterior. E lembrando, por exemplo, que existem determinadas classes de ativos que não existem no Brasil, né? Quer dizer, ativos de high-tech, né? De emissores high-tech, por exemplo, como tem muito nos Estados Unidos, né? Ou ativos, por exemplo, de farmacêuticas, né? Quer dizer, você encontra determinadas categorias de emissores lá fora. E sem contar a possibilidade de diversificação em relação a risco macroeconômico, a risco cambial. Então, a gente acredita que com essas regras, né, e de forma segura, determinados investidores que não tinham acesso, né, a essa possibilidade de diversificação no exterior passam a ter, né? E essas regras incluem um novo perfil de investidor, aumento na flexibilização dos limites? Aumento de flexibilização dos limites eu já mencionei antes, e em relação ao perfil do investidor, de fato, né, foi mudada a definição do que vem a ser um investidor qualificado, um investidor profissional. Por exemplo, foi eliminado a necessidade de ticket mínimo de R$1 milhão, o que dificultava, né, uma gama de investidores que, enfim, não são tão ricos assim, que tem, digamos assim, poucos milhões, né, para investir. Esses investidores tinham que investir pelo menos R$1 milhão num determinado fundo, que em termos de diversificação não é adequado. Agora, se esses investidores se caracterizam, por exemplo, como profissionais, aquele que tem 10 milhões de reais investidos no exterior, ele pode fazer o seu investimento em vários fundos, né, escolhendo, né, perfis e gestores diferenciados, de modo a que o seu portfólio fique balanceado de maneira adequada. E mesmo o investidor de varejo, né, ele passa a ter maior possibilidade de diversificação, porque o limite para investimento no exterior para os fundos de varejo foi aumentado de 10% para 20%. Né?
A instrução traz uma mudança de conceito sobre o que é um fundo no exterior, né? Que passa a ser qualquer fundo que tenha mais de 60%, 67% dos ativos investidos no exterior. O que é que isso representa? Na verdade, você está se referindo à subclasse, né? Investimento no exterior, né? Essa subclasse ela foi criada exatamente, e como as outras, né? Quer dizer, para dar transparência para o investidor de que aquele fundo, de fato, né, investe uma parcela, ou pode investir uma parcela significativa do seu patrimônio no exterior. Para o investidor, de cara, olhando a classe, sem olhar o resto, ele já poder avaliar se esse fundo é adequado para ele ou não. A questão da classe é importante, de fato, para o investidor fazer essa avaliação. Obviamente, ele precisa olhar o resto, né? Quer dizer, ele faz a primeira avaliação da classe, se a classe é adequada, aí ele vai e olha todo o resto, né? Ele tem que se formar da maneira mais adequada e o máximo possível, né? O papel do gestor, na verdade, na norma, em termos de regulação, é muito equivalente ao que o mercado já vinha praticando nesses últimos anos, né? O mercado, ao longo dos anos, diferenciou o chamado administrador fiduciário, aquele que é o controlador de ativos e passivos do fundo, daquele que é o gestor, ou seja, aquele que, de fato, tem a decisão de compra e venda dos ativos, né? Então, nesse sentido, a regulação ela vem a reboque, né, de uma prática que já era uma prática de mercado, e de forma que a gente reconhece que existem esses dois papéis, e esses dois papéis requerem uma abordagem regulatória um pouco diferente, né? Requisitos diferentes, inclusive para registro, requisitos diferentes para a sua estrutura, requisitos diferentes para a sua operação e requisitos diferentes para o seu disclosure também, né? De que maneira a 555 dialoga, né, com mudanças regulatórias e de compliance no exterior, né? Exemplo de FATCA, se a gente for falar de offshore. Eu acho que, sem dúvida, né, a CVM, enfim, na hora que ela faz esse processo de aperfeiçoamento regulatório, desenvolvimento regulatório, um dos componentes que ela usa, além, né, de pleitos de mercado, experiência, né, até mesmo a experiência com sancionadores, etc., né? Um dos componentes que ela usa, sem dúvida nenhuma, são as melhores práticas internacionais, né? A CVM, ela é parte da IOSCO, né, é sócia da IOSCO, ela participa de forma muito ativa de vários grupos, né, da IOSCO, particularmente de forma extremamente ativa no grupo que trata de asset management, portanto, a gente está permanentemente informado sobre o que ocorre lá fora, desenvolvimentos recentes dos nossos reguladores, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e a gente procura estar em linha com essas melhores práticas. Então, boa parte, por exemplo, do que é melhor prática foi trazido. Um exemplo assim, muito nítido é o rebate, né? Quer dizer, essa proibição que nós fizemos aqui de pagamento de rebate do fundo investido para o gestor, né? Ou administrador diretamente, ela é uma vedação que já existe em várias outras jurisdições, né? Então, quer dizer, isso obviamente não foi a razão primordial para a CVM ter adotado essa abordagem regulatória, mas foi um componente importante, sim, levado em consideração, né? E pensando justamente no investidor estrangeiro que quer aplicar no Brasil, em fundos brasileiros, o que é que essas mudanças representam? Eu acho que a indústria de fundos, a indústria de fundos no Brasil, ela é uma indústria entre as maiores do mundo, e eu tendo a dizer que ela está entre as melhores do mundo, né? É uma indústria muito grande, muito segura, com um nível de transparência muito adequado. Então, eu penso, e essa norma, a 555, ela torna, né, a indústria ainda, né, mais competitiva, mais eficiente, mais segura, mais transparente. E eu penso que ela contribui, sim, né, para que determinados investidores estrangeiros, quando venham fazer investimento em portfólio no Brasil, usem, né, o conhecimento, né, usem o know-how, usem a estrutura
estrutura da indústria de fundos, né? Façam seus portfólios através de administradores e gestores de fundos de investimento, né? A regulação do mercado ela também tem a sua própria dinâmica e novas instruções estão por vir, como a 558. Né? De que maneira ela vai complementar o que já está em vigor agora e quais são as expectativas? São muito positivas, né? A 558 ela vem substituir uma outra norma, a 306, que foi originalmente editada em 1999, então são 16 anos de gap, é um gap bastante relevante. A 558 ela traz uma necessidade de qualificação de administrador e gestor, fundamentalmente em termos de compliance e gestão de risco, mas também traz, né, uma necessidade de que eles se mostrem para os seus investidores, né? Uma necessidade que eles revelem para os seus investidores quem são essas pessoas por detrás do fundo, como são esses processos que existem por detrás dos fundos de investimento, qual é o perfil deles, o que eles já gerem, o que eles administram, né? Então, a 558 ela é extremamente bem-vinda, porque ela irá, de fato, né, promover um nível de qualificação mínimo, muito desejável e muito necessário para a indústria de administradores de carteira e irá promover um nível de divulgação desses profissionais, pessoas jurídicas e pessoas físicas que não existem hoje, que será muito útil para que os investidores tomem a melhor decisão, né, e invistam com aqueles profissionais, e sempre lembrando que a decisão de investimento, né, em fundo de investimento e a atuação de administradores e gestores era muito caracterizada pela palavra fidúcia, né, muito caracterizada pela palavra confiança, e é muito difícil você confiar em quem você não conhece, né? Então, na verdade, né, esse tipo de disclosure vai possibilitar que se aumente a confiança entre investidor e administrador e gestor. Basicamente é isso, aumente a fidúcia entre eles, né? Muito obrigado pela entrevista, Francisco. Mitchell Diniz para o São Paulo Direct, da Ducascop TV.